Fala galera, eu sou o professor Marquinho Biagi e nós estamos aqui para mais uma dica de Vai Cair no Enem. E a nossa dica de hoje, ela está relacionada com genética. Nós vamos resolver uma questãozinha que caiu em uma prova de Enem relacionada à probabilidade condicional. Bom, o que é uma probabilidade condicional? Então a probabilidade condicional ela acontece quando você vai calcular a probabilidade de certo evento acontecer, mas você já tem alguma informação em relação a esse evento. E essa informação você precisa de considerá-la para que você calcule a probabilidade que o exercício está te pedindo em relação a esse evento, ok? É muito importante você fazer a leitura com bastante atenção do exercício, porque o exercício ele não vai te dizer que você tem ali uma probabilidade condicional. Você é que tem que perceber a existência dessa probabilidade condicional, fazendo a leitura e a interpretação do exercício. Então a questão ela diz o seguinte, o heredograma mostra a incidência de uma anomalia genética em um grupo familiar. Então você tem aqui o heredograma, onde você tem 13 indivíduos. Os indivíduos que estão representados por esse círculo preenchido são indivíduos do sexo feminino, são mulheres portadoras dessa anomalia genética. Os indivíduos que estiverem representados por círculos claros são mulheres que não apresentam essa anomalia genética. Os indivíduos que estão representados por quadrados preenchidos são homens portadores da anomalia. E os indivíduos representados por quadrados claros que não estão preenchidos são homens que não apresentam a anomalia genética a que a questão se refere, ok? Bom, o que ele vai então te pedir? O indivíduo representado pelo número 10, que é esse indivíduo aqui, então é um indivíduo do sexo masculino e que não é portador da anomalia, ok? Preocupado em transmitir o alelo para a anomalia genética a seus filhos, calcula que a probabilidade de ele ser portador desse alelo é de... Então preste atenção. O exercício ele não está te dizendo se essa anomalia genética ela é dada por um gene dominante ou é dada por um gene recessivo, por um alelo dominante, por um alelo recessivo. Então a primeira coisa que você tem que fazer é descobrir se a anomalia genética ela é condicionada por um alelo dominante ou por um alelo recessivo. Então o que você vai fazer? Você vai aqui no heredograma e vai descobrir pelo menos um casal onde os dois, homem e mulher, sejam fenotipicamente idênticos. Esse é o primeiro passo. Nós temos 3 casais para serem analisados nesse heredograma. O casal 1, 2, o casal 3, 4 e o casal 7, 8. Mas de acordo com essa primeira condição, os casais 1, 2 e 3, 4, eles estão fora da brincadeira. Por quê? Porque são casais onde os indivíduos são fenotipicamente diferentes. No casal 1, 2, o homem não tem anomalia, mas a mulher é portadora da anomalia. No casal 3, 4 é o inverso, o homem é portador da anomalia, a mulher não tem anomalia. Então o casal que vai atender a essa primeira condição é o casal 7 e 8, porque os dois são fenotipicamente idênticos, já que os dois não apresentam anomalia. Aí você passa para a segunda condição, que é você verificar se esse casal, onde os dois são fenotipicamente idênticos, tem pelo menos um descendente fenotipicamente diferente deles. E esse casal 7 e 8 tem a filha 11, que é portadora da anomalia. Portanto, é um indivíduo fenotipicamente diferente dos pais. E aí o indivíduo que tem um fenótipo diferente dos pais, ele tem o fenótipo condicionado pelo alelo recessivo. Então ele só pode ser um indivíduo homozigoto recessivo. Então eu chego à conclusão de que os indivíduos que são normais, ou seja, não têm anomalia, eles são indivíduos que têm essa característica, esse fenótipo condicionado pelo gene dominante. Vou chamar de azão. E os indivíduos portadores da anomalia, os indivíduos então, que apresentam essa
anomalia, eles têm esse fenótipo condicionado pelo alelo recessivo. Então, os indivíduos normais, eles podem ser homozigotos dominantes, azão, ou eles podem ser heterozigotos, azinho. Os indivíduos portadores da anomalia só podem ser homozigotos recessivos. Eu já venho aqui no heredograma e já vou marcar todos os indivíduos que são portadores da anomalia. Porque para esses indivíduos eu não tenho outra possibilidade a não ser serem homozigotos recessivos. E vou descobrir, ou pelo menos tentar descobrir, tá, o genótipo dos indivíduos que são normais, que não têm anomalia, e que todos vão ter obrigatoriamente um alelo dominante azão. Ok? Então é o seguinte, tá? Os indivíduos 5, 6 e 7, como eles têm a mãe, tá, que tem anomalia, eles vão ser obrigatoriamente heterozigotos. Porque essa mãe só pode mandar para todos os seus descendentes o alelo recessivo azinho. Mas o pai desses indivíduos, eu não consigo fechar o genótipo dele a partir dos dados que eu tenho aqui. Tá? Então ele pode ser um homozigoto dominante azão ou um heterozigoto azinho. Para os indivíduos 8 e 9, o raciocínio é o mesmo. Só que quem vai mandar o alelo recessivo para eles é o pai, que é um indivíduo, né, portador da anomalia, homozigoto recessivo. Tá? Então ele só pode mandar para qualquer um dos seus descendentes o alelo recessivo azinho. Tá? A mãe dos indivíduos 8 e 9, eu também não vou conseguir fechar o seu genótipo. Pode ser homozigota dominante azão, ou pode ser heterozigótica azinho, ok? Bom, tá? Para o indivíduo 10, que é o indivíduo em questão, tá? Ele está pedindo para que eu calcule a probabilidade desse indivíduo ser portador, tá, do alelo recessivo. Então ele quer que eu calcule a probabilidade desse indivíduo ele ser um indivíduo azinho. Bom, eu vou calcular pelos pais. Então os pais do indivíduo 10 são, tá, o indivíduo 7, heterozigoto, indivíduo 8, também heterozigoto. Tiro os gametas. O indivíduo 7 vai me dar gameta, tá? Azão, gameta azinho. O indivíduo 8 também vai me dar gameta azão, gameta azinho. Faço os encontros gaméticos. Então eu vou ter aqui azão, azinho, azinho. Então é o seguinte, tá? Aí é que vai entrar a condição para você calcular a probabilidade do indivíduo 10 ser portador, tá, do recessivo azinho, ok? Porque esse indivíduo 10, ele não pode ser, em hipótese nenhuma, um indivíduo azinho. Eu já tenho uma informação sobre o indivíduo 10. Ele é um indivíduo do sexo masculino e ele é normal, ele não tem anomalia. Então eu não posso considerar a probabilidade do genótipo desse indivíduo, sabe, ser de um homozigoto recessivo azinho. Então a probabilidade desse indivíduo 10 ser portador do alelo recessivo azinho, dele ser um indivíduo heterozigoto, vai valer 2/3, tá? Ah, Marquinho, mas eu não tenho aí na resposta 2/3. Tá? Eu tenho 50%, eu tenho 25%, eu tenho 0%, eu tenho 67%, eu tenho 75%. Tá? Mais 2/3, né, vai ser equivalente a 67%. Tá, por cento. É só você dividir 2 por 3, multiplicar por 100, que você vai chegar a esse resultado de 67%. Ok? Bom, se o exercício estivesse pedindo qual a probabilidade do casal 7 e 8 vir a ter uma criança, independentemente do sexo, tá, portadora do alelo, tá, recessivo, ou seja, né, vir a ter uma criança heterozigótica, aí seria de 50%. Tá? Porque aí eu teria que considerar a chance dessa criança nascer
homozigota recessiva. Então seria 2/4, seria igual a meio, seria igual a 50%. Tá? Mas o grande lance nessa questão é que para o indivíduo 10 eu já tenho uma condição para que eu calcule a probabilidade de ele ser, tá, um indivíduo portador do alelo recessivo, que é eu não considerá-lo um homozigoto, tá, recessivo, porque eu sei, eu tenho certeza absoluta que ele não é um indivíduo portador, tá, da anomalia, ok? Bom, espero que a dica tenha ajudado vocês, tá? Um abraço, um beijo no coração de todos vocês, tá? E força lá no Enem. Até a próxima!